Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho para que você possa estar junto conosco a cada programação, refletindo e meditando na Palavra de Deus em cada um dos nossos quadros aqui pelo canal. Nessa oportunidade, estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão e o tema em que estaremos durante esse período a refletir tem como título Ministério da Consolação, da teoria para a prática. O versículo base para esta meditação nós encontramos no livro de Jó, capítulo 4, são aqui as palavras de Elifaz a Jó, depois do desabafo dele no capítulo 3, onde ali consideramos o tema na sepultura não está o fim. Foi o capítulo 3 que estávamos considerando ali alguns versículos. E agora, hoje, na leitura devocional, na minha leitura devocional, eu estava no capítulo 4 e me trouxe também a reflexão, esses 3 versículos aqui, de 3 a 5 de Jó 4, diz assim: Eis que tens ensinado há muito e tens fortalecido, olha aí, consolado, dado ânimo, as mãos fracas, as tuas palavras, olha só, tens sustentado aos que cambaleavam, deixa eu pôr aqui, cambaleavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mais uma vez aqui. O 3 fala de atitude e o 4 fala de conselho, de conversação, de palavra. Porém, foi o que me chamou a atenção a esse tema, foi o versículo 5, quando ele diz: Mas agora que se trata de ti, te enfadas e, tocando-te a ti, te desanima. Para algumas mensagens, se tiver que ser todas, que seja, porque a Bíblia aqui em Gênesis está de uma clareza muito significativa para nós e para a nossa meditação. Então, vou estar lendo aqui em Gênesis, nesses mesmos versículos. Tu tens ministrado, olha só, sabedoria a muitos e tem encorajado, lá é fortalecido aqui, encorajado. Está no mesmo sentido, consolado, dado ânimo. Há diversos braços desfalecidos. Como falei aqui, fala a atitude de Jó ter ajudado mesmo, pessoalmente, de alguma maneira, Tuas palavras, aqui já é questão do conselho, da conversa. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens, aqui já está no mesmo sentido da outra, que nós lemos, fortalecido a joelhos vacilantes. Contudo, fala de uma realidade que era um fato, era um testemunho que Jó dava. Porém, ele diz assim, como um amigo dele conhecedor, ali em parte da vida, em uma boa parte da vida de Jó, e o seu dia a dia, ele diz aqui no versículo 5, tratando a realidade que realmente era um fato na vida de Jó, que nós lemos no versículo 3 e 4. Agora no 5 ele diz: Contudo, agora, olha só, eu gostei dessa expressão aqui. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Tu te perturbas e, ao seres provado, te desanimas. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos estar, antes de meditarmos aqui, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos na tua santa presença, pedimos perdão dos nossos pecados que temos cometido, te agradecemos por tão grande salvação, por nosso nome está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos da tua volta, isso a qualquer momento, Senhor Jesus. Te agradecemos por mais um momento de reflexão, em que fala de uma realidade, se não na sua totalidade, porém, a tua palavra diz, Senhor, que realmente poderemos passar por situações como Jó
passou. E oxalá o Senhor nos guarde de passar pelo nível que ele passou. Ainda que a garantia que temos da tua palavra é que tua graça, ela é suficiente para que, dependente das circunstâncias, nós haveremos de ter o suporte necessário e permanecer, Senhor, confiando e tendo a certeza do teu braço forte, do teu socorro para com as nossas vidas. Porém, Pai, esse tema e essa meditação aqui, com certeza, vai nos dar algum suporte como um depósito para dias futuros. Faz isso, Senhor, nossa vida e nos ajuda durante todo esse período. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ministério da Consolação, da teoria para a prática. Amados e queridos irmãos, amigos, eu vim te dar a palavra de Deus, já não estamos tratando de Jó, não precisamos mais ater a muitos dentro desse prefácio a questão do livro de Jó. A única coisa que poderia acrescentar o que já foi falado na mensagem anterior é que o livro de Jó está dentro de um compêndio, né, que o israelita ali, quando fazendo parte da Bíblia, faz parte dos livros poéticos e de sapiência, né, de sabedoria. E nós vemos aqui, né, tudo aqui que lemos, principalmente aqui em Gêmeos, está muita clareza. E o que precisamos a priori, antes de eu entrar aqui nos pontos, é considerar que isso é importante, isso nos anima muito e precisamos considerar que essa necessidade ela está ao alcance de cada um de nós. Essa possibilidade, até melhor dizendo, está ao alcance de cada um de nós. Que possibilidade é essa que eu digo? Frente ao que estamos refletindo. A questão do consolar alguém. Ainda que não tenhamos passado por determinada situação. Às vezes consolamos, né? Passamos a consolar, como Jó fez, com palavras, com conselhos, frente a uma experiência de vida, em testemunhar casos, né, similares àquele a quem estamos tratando, a quem estamos ministrando consolo, aonde estamos, aquele que estamos ministrando um ânimo, um fortalecimento. E isso, a sua vertente, a sua raiz, pode estar na experiência, em testemunho de outros que passaram, nós presenciamos, convivemos com aquela realidade, às vezes, até mesmo dentro do nosso próprio seio familiar ou de amigos. E isso nos dá suporte, claro, certamente que sim, que é uma delas, né? Para que possamos aconselhar alguém, consolar alguém. Isso é um fato. A outra vertente deste consolo, de darmos este consolo, é o que temos quando temos o conhecimento da palavra de Deus. Porque o nosso conselho, a nossa sabedoria, as experiências, elas podem ajudar e muito. Isso em muitos fatores. Porém, há situações que somente a Bíblia vai trazer realmente uma eficácia contra aquele objetivo do fortalecimento. Isso quando estamos aí, deixando aqui um exemplo bem claro, quando a situação, né, se faz o caso, dá o caso de somente um milagre. É que pode realmente trazer de volta uma expectativa de esperança e de ânimo para aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus, somente ela, neste caso, é que pode realmente proporcionar um ânimo e conceder até mesmo o despontar da fé. Uma expectativa segura que há ainda uma saída. Ainda há uma condição favorável para que aquela pessoa ela possa continuar
né, e se restabelecendo com respeito ao seu desânimo, até mesmo o caso de uma depressão. E ó, qual seria a exemplo da Escritura, um exemplo trazido de dentro da Escritura com respeito a essa verdade, dentro dessa vertente também? É a questão da passagem que a Bíblia nos fala e nos diz sobre a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou dinheiro, ela buscou socorro em todas as esferas que ela podia buscar. Ela representava ali também uma mulher que tinha posse. A posse que ela tinha, a ponto de procurar médicos, especialistas, ela também fez isso, a ponto de que tudo isso, todos esses recursos se acabaram, diz a Escritura. E a Escritura, ela, com muita propriedade, ela acrescenta esse ponto-chave, quando ela diz, porém, ouvindo falar de Jesus, diz a Bíblia, que ela colocou um propósito em seu coração e disse, se eu tão somente tocar na veste do Senhor Jesus, eu serei curada. E essa consolação, esse fortalecimento, esse ânimo que essa mulher recebeu diante da situação que ela passava, isso há 12 anos. Foi um consolo advindo dela ouvir falar de Jesus. Quando nós falamos, usamos o termo falar de Jesus, está aqui, ó. Falar de Deus. Falar do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E esse erro nosso é quando nós nos mantemos sobre a esfera de confiarmos somente na ciência, na tecnologia, na medicina, estritamente falando, e acabando tudo isso, nós não nos voltamos ainda para Deus. Então as Escrituras também é um fator. Agora há o fator de nós consolarmos alguém em virtude de passarmos pelo problema. Agora já não é como uma experiência voltada a um testemunho de termos testemunhado alguém passar por determinada situação e essa bagagem vai nos ajudar assim como nós a consideramos. Mas tem aquela em que nós mesmos passamos que aí ainda que, diferente que somos, o nível, o grau não será o mesmo, porém surtirá sim um efeito, porque a Bíblia fala sobre isso. E nós vamos ver. E isso é o mistério da consolação, é de suma importância, e sim está ao nosso alcance, pelo menos buscar fazê-lo. Porém, o fato de Jó nos traz a realidade de que enquanto estamos no campo do conhecimento da palavra e por ela fortalecemos alguém, se estamos no campo da experiência de conhecer e testemunhar alguém, isso tudo é louvável. E isso tudo até mesmo nos esvazia de um entendimento da possibilidade de que nós também e jamais caímos sobre esse falso terreno, essa areia movediça, de acharmos que tudo pode acontecer com todos, menos conosco mesmo. Somos tão bons em consolar, o que é uma realidade, glória a Deus por isso, mas e por nós? E ao passarmos da teoria, porque isso tudo está dentro do campo da teoria, essas duas vertentes. A última não, a última já é a que nós vamos tratar agora. E quando essa teoria ela passa para a prática? Será que teremos o mesmo suporte que passamos para outros, que fundamentamos e até mesmo tivemos resultado diante daquele amigo, daquela familiar, em trazer ânimo, em dar ânimo frente àquela orientação que demos, àquela conversa que tivemos, e realmente surtiu efeito? Será que quando isso acontecer conosco, de forma símile, como será a nossa reação?
Foi nessa questão que ele argumentou com Jó. Argumentou com Jó. Então, o ministério da consolação está ao nosso alcance ministrarmos, fazê-lo. Porém, não podemos esquecer que esse campo da teoria é um, mas há a possibilidade de sairmos da teoria e passarmos para a prática e passarmos por esta mesma situação. E a partir daqui, eu trago 3 pontos que eu considerei aqui para nós, para podermos refletirmos. O primeiro dele é que na prática, falando dessa importância dessa terceira vertente, como deixei claro, que tem aquele suporte em que você e ele tem uma eficácia dentro do campo que está ao alcance nosso. Porque já deixei claro que vai haver consolação que somente à luz de uma orientação, à luz da Bíblia, levando aquela pessoa a se voltar para Deus, é que somente aí ela poderá realmente encontrar forças para se levantar. E ter a certeza, como salmista, de que o nosso socorro ele vem de Deus. E que ele está presente. Ele é tanto um Deus de já, tanto um Deus de perto como de longe. E poderoso para nos socorrer, independente de qual seja a nossa circunstância. E aqui eu coloquei, na prática, consolidamos, veja bem o termo que eu usei nos 3 pontos. Na prática, consolidamos a teoria. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui que eu tirei a coisa, mas na verdade é a Bíblia que nós queremos. E essa realidade nós vemos aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 1. Ó, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4, quando a palavra do Senhor diz assim, ó. Eu coloquei aqui, na prática consolidamos a teoria, quando ele diz aqui, ó, que nos consola, falando de Deus, né? Que o consolo, ele vem do alto, ainda que o Senhor nos usa como instrumento para tal, através desse ministério da consolação, não só da reconciliação, mas também da consolação. Quando ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação, que está falando da prática, para que também, olha só, a razão de ser, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha só, olha agora o que nós falamos aqui no primeiro ponto. Pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, na prática, diante daquela situação, tendo esse consolo, né, e sendo exercitado por ele, da parte de Deus, é claro, tudo é da parte de Deus. Até mesmo como instrumento para consolar alguém, nós estamos sendo, né, um instrumento providencial de Deus quanto a isso. Então, na prática, consolidamos a teoria. Vimos aqui, pela consolação que nós mesmos fomos consolados. E fortalecemos nossa fé em Deus, que está aqui também no capítulo 1, versículo 8 a 10. Observe o que o texto diz. Ó, porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Portanto, desesperamos é que não tinha mais ânimo, não tinha mais expectativa de que podia as coisas ser mudadas. Portanto, já em nós mesmos, tínhamos a sentença da morte, olha aí. E quanto não entra num campo da depressão por conta disso, um sentimento como tal. Para que não confiássemos em nós, olha só, mas em Deus que ressuscita os mortos. Agora, olha só o que gerou isso. O qual nos livrou de tão horrível morte, e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. E aqui na Bíblia King James, capítulo de Coríntios, vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 8 a 10. Observe aqui. Capítulo 8, versículo 10.
de 8 a 10. Ele diz aqui, ó. Eu não vou ler o 8, né, que nós já lemos aí, o 9, agora o 10 que eu vou ler só. Pela tradução King James. Ele nos livrou, olha só, e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele, olha só como diz aqui, que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Não é interessante a tradição da King James? Então, logo, na prática, consolidamos a teoria. Ou seja, aquilo em que em parte exercitávamos como Jó, em palavras e também em atitude, porém agora pela prática de Jó, segundo as escrituras aqui, como é o que estamos vendo em 2 Coríntios, ela não só consolida a teoria, né? Já não somos mais testemunha do que vimos, ouvimos. Não é mais a questão da própria palavra em si, mas sim da nossa experiência proporcionada pelo Senhor para esse alvo, como nós lemos ali em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Porém também, e fortalecemos nossa fé em Deus, como nós lemos. A fé de Paulo e a sua comissão evangelística, para eles era a morte. Porém, isso acabou fundamentando, consolidando cada vez mais, fortalecendo cada vez mais a fé dele em Deus. Segundo lugar, na prática, consolidamos o teórico e fortalecemos o nosso aprendizado. Isso nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 a 5, quando diz aqui, ó, 3, versículo 3 e 4. Quando diz aqui, porquanto ainda sois canais... Não, 2 Coríntios. Segunda Coríntios... Não, Romano, né? Melhor dizendo, estou errado aqui. Romanos 5, versículo 3 e 4. Olha o que diz. E não somente isso, mas também gloriemo-nos na tribulação, sabendo que a tribulação, olha só aqui, produz perseverança. Produz perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, olha só agora, a esperança. Então, na prática, consolidamos o teórico e fortalecemos o nosso aprendizado. Ou seja, o que nós vamos passar, amados, por estarmos, por confiarmos, por comungarmos com o Senhor, assim como Jó o tinha tão estreitamente, a nível de ter o aval celestial, ele teve que passar por esse momento tão difícil como foi o de Jó. Porém, a prática, ela consolidaria, né, a certeza que Jó já tinha, e a confiança e o temor que ele tinha em Deus. Isso foi foi tanto exercitado na vida dele, na prática, com respeito à ajuda que ele dava, dando ao alcance dele para fortalecimento daqueles que ele ajudava e fortalecia, como também em palavras, porque Jó era um sábio. Então, a prática também iria ser benéfica para Jó, diz, considerável ele faz. Ele diz aqui, né? E não somente isso, a tribulação, sabendo que a tribulação produz, há um fruto, há um aprendizado, perseverança, experiência. E como 2 Coríntios, agora sim, 2 Coríntios capítulo 4, observe o que é que acontece. Depois de ter essa experiência, capítulo de Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, olha só, 8 e 9, ó. Em tudo, Paulo falando, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Observe que a prática, ela consolida a teoria e fortalece o nosso aprendizado. Olha só, depois da experiência, nós teremos primeiro a consciência de que nós poderemos passar sim por ela. Como disse, ele faz aqui
na Quindemes, né? Agora chegou a tua vez. E essa certeza nós temos, e aqui encerrando, pelo terceiro ponto. Na prática, consolidamos o que é teórico, o que é da teoria, e fortalecemos o conhecimento quanto à universalidade da dor. Primeiro princípio desse fundamento, desse ponto, nós lemos no versículo 5. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade. Ou seja, Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Porém, não era isento a passar por momentos difíceis. Aqui ele deixou já esse ponto, porque a teologia dos amigos de Jó, a exemplo dele era limitada. A teoria, principalmente dele era limitada. Ele considerava que somente os pecadores é que sofreriam, e não os justos. Porém, essa expressão bíblica que ele usou, sem até mesmo, quem sabe, ele perceber, porque a teologia dele, na continuação, dá para se entender que na luz do entendimento e da teologia dele somente o pecador é que iria passar por algum infortúnio, do menor ao pior, dependendo do grau da sua vida de pecado, de pecaminosidade. Porém, nesse uso dessas palavras dele, Jó, da teoria, passou para a prática, que fortaleceria o conhecimento da universalidade da dor em como eu queria dizer, que eu poderia dizer, em possibilidade. Não está escrito dizer que todos vão passar, como nós lemos no Salmo 73. Você pode ler lá depois. Mas a questão não está no momento, a questão está no fim. Porém, a prática, ela consolida a teoria e fortalece o conhecimento quanto à universalidade da dor. Ou seja, se eu estou passando por tal fato, amado, eu não posso achar primeiramente que não é eu que tenho que passar. Porque muitos erroneamente acabam questionando a Deus até mesmo da seguinte forma: por que eu? Então quer dizer que seria outro, poderia ser qualquer outro, menos você. Então, aí já está um primeiro erro que, dentro de uma situação que nós passamos, podemos gerar isso. Né? Então, outra é que nós passamos porque é importante, como já vimos aqui, a questão de realmente passarmos por isso. Porém, além desse fundamento, vou trazer um melhor para nós, da Bíblia, que diz aqui em Eclesiastes, que fala dessa universalidade, impossibilidade, deixando aqui bem claro, quando no livro de Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz aqui, sábio Salomão, tudo sucede igualmente inspirado pelo Espírito Santo, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo, Jó, e ao ímpio, isso é fato, ao bom, olha só, mas também ao mal, ao puro e ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como era Jó, sacrificava todo dia a Deus, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Então, o versículo 3 ainda fala aqui: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Então, logo, amado e querido, o ministério da consolação está ao nosso alcance. Buscarmos por pouca ou muita, dada por Deus, experiência que possamos ter. Mas oxalá e mais eficaz será o nosso ministério quando dá consciência de que nós podemos também passar por ela. E passando por ela, porque vamos agir diferente
daqueles que passaram. Consolamos, fortalecemos aquele que está junto de nós, quando, pela graça de Deus, nos proporciona essa condição, essa possibilidade. Porém, jamais podemos esquecer da pergunta que não quer se calar aqui no final. E se quando for a gente? E quando chegar a nossa vez? Se assim for o caso. Porque no caso de Jó e do livro, conhecemos o que está e qual era o propósito. Porém, ainda que o caso e o propósito pelo qual conhecemos, através da palavra de Deus, revelada pelo Senhor, do livro de Jó, o que numa época, na sua contemporaneidade, ele não sabia, ainda assim, o fato dele ter passado por aquilo trouxe a Jó, certo que sim, aprendizado, trouxe a Jó o fortalecimento da sua fé, trouxe em Jó também o conhecimento, né, de que ainda que sejamos temente a Deus, isso não nos isenta da tribulação, como vemos em Romanos capítulo 5. Porque ele fala de sermos justificados em Deus por meio de Cristo Jesus, da fé em Cristo Jesus, ela nos proporciona a paz. Tanto da convicção de fé no Senhor Jesus, como na nossa experiência no nosso dia a dia. Aí nós lemos lá no versículo 3. E também na tribulação nos gloriamos. E ali diz as razões que estava atrelada à questão do aprendizado. Tudo isso consolida a importância, se assim tivermos que passar por um momento da prática, de um momento de tribulação, de um momento de dor, de um momento de enfermidade ou de qualquer outro momento difícil, como lemos em Eclesiastes. O fato é que precisamos descansar no Senhor Jesus, porque na cruz do Calvário ele levou todas as nossas enfermidades. Na cruz do Calvário ele levou toda a nossa dor. E logo, não poderia terminarmos essa reflexão de um modo diferente. Logo, toda a consolação, ela reside em Cristo. Toda a consolação, ela reside em Deus. Então, que eu e você possamos descansar sobre a sombra daquele que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece e é poderoso para nos socorrer e fazer muito além daquilo que nós podemos pedir e pensarmos. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos aqui estar orando, tá bom? Antes disso. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, mais uma vez. Pedimos perdão do nosso pecado mais uma vez e queremos te agradecer, ó Pai, para que o Senhor, como oleiro, ó Pai, que trabalha no barro, que somos nós, possamos, Senhor, compreender essa realidade e que possamos ser um instrumento em tuas mãos, tanto no campo, Senhor, da teoria, pela experiência em testemunharmos algum fato passado por um amigo ou por um parente, como também pelo conhecimento da tua palavra, Senhor. Tudo isso, Pai, ainda está num campo em que nós não passamos por tal situação, mas podemos ser usados por ti para tal. Porém, também, ó Pai, nos dá graça, se tivermos que passar por situações como um propósito. O de Jó teve um propósito, ainda que ele foi beneficiado também dentro desse processo. Como também a tua palavra diz, Pai, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que há também, dentro desse momento, um trabalhar do Senhor em nossas vidas.
para nos fortalecer a fé, para nos trazer um amadurecimento, um aprendizado e também, Senhor, está nos privando. Levará, Senhor, a nós conhecermos e nos privarmos do ensoberbecimento, de acharmos que somos a última bolacha do pacote, Pai. Tem, Senhor, misericórdia de nós, porém, nos ajuda. Porque assim como aconteceu com Jó, Pai, aconteceu com Paulo, e o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. E declaramos, ó Pai, no mais pleno sentido da palavra e do louvor: a ti seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém.